Oi, pessoal. Então, através de qual mecanismo que a adrenalina tira um paciente de uma parada cardíaca? A questão da ressuscitação, né, da reanimação cardíaca, cardiopulmonar, cerebral, os diversos algoritmos de ATLS, ACLS, revolucionaram a medicina, né? Após o conceito de massagem cardíaca externa, suporte básico de vida e todos os seus comemorativos protocolares, dentre os quais a adrenalina, acompanhada também da vasopressina, entre outras drogas, antiarrítmicos como lidocaína, mildarona, magnésio, enfim, tudo isso é utilizado no suporte básico e avançado de vida, né? Isso aí trouxe benefícios assim inimagináveis, incalculáveis para a abordagem da medicina de urgência, né? Então, todo médico, todo profissional da área de saúde, todo paramédico, ele tem que ter um conhecimento, no mínimo, amplo, de suporte básico e pelo menos da parte inicial do avançado de vida, né? E nós sabemos que quando um paciente apresenta parada cardíaca, aliás, o que é parada cardíaca? Como é que a gente diagnostica parada cardíaca? Parada cardíaca é quando você coloca o estetoscópio no peito do paciente e não ouve nada, não é isso? Ou então quando você monitoriza o paciente com cardioscópio, né, e você não tem nenhuma atividade elétrica. É isso que é parada cardíaca, não é? Num primeiro momento a gente pode até imaginar que seja isso, acho que até seria razoável imaginar que é isso, mas não é nada disso. Você pode ter um paciente parado, né, e achar que está ouvindo alguma coisa no tórax, mas são outros sons no meio daquela confusão. Você pode ter um paciente parado e observar a atividade elétrica no seu cardioscópio, que lembra até um ritmo sinusal, que mimetiza algo parecido até com um ritmo sinusal muitas vezes. Parada cardíaca é a ausência de pulso em grandes artérias, femoral e carótida, né? Num paciente viável, né? Porque muitas vezes o paciente ele está dentro de um quadro de uma doença incurável, uma doença, por exemplo, completamente sem perspectiva nenhuma, e ele evolui para uma parada cardíaca, e aí muitas vezes não é parada cardíaca, é morte. Então, entra no campo médico, entra no campo ético, moral e filosófico, essa diferença de parada cardíaca para morte. Tudo isso tem que ser conversado com a família, tudo isso tem que ser entendido dentro de uma legislação do país em questão e caso a caso. Dito isso, afinal de contas, como é que a adrenalina tira um paciente da parada cardíaca? Bom, a adrenalina ela tira um paciente da parada cardíaca, obviamente, porque ela fortalece o coração, não é isso? Ela age nos receptores beta-1 do coração, né, aumentando o inotropismo cardíaco ali, vai fortalecer bastante as batidas do coração, não é isso? Vai fortalecer bastante a sístole e com isso esse coração vai voltar a bater. Não é isso também, né, gente? Fosse isso, o isoproterenol e a dobutamina seriam drogas de primeira linha na ressuscitação, para tirar um paciente da parada cardíaca. E não é isso que acontece. O mecanismo através do qual a adrenalina tira um paciente da parada cardíaca é o seu efeito alfa, observado em altíssimas doses. Quando fazemos, por exemplo, uma ampola inteira de adrenalina, uns 1000 microgramas, ou se preferir, 1 miligrama direto na veia de um paciente adulto, essa enorme concentração plasmática vai ativar maciçamente os receptores alfa-1 do território arterial, aumentando agudamente, intensamente a pós-carga, a resistência vascular periférica, né? O que vai aumentar a pressão na boca da aorta, na saída do ventrículo esquerdo, forçando o sangue que ali está a penetrar em vasos sanguíneos que nascem dali, que são quem? As coronárias. As coronárias nascem do iniciozinho da aorta, né? E se você aumenta demais a resistência vascular periférica, ou se preferir a pós-carga, graças à vasoconstricção, graças ao efeito alfa da adrenalina em altas doses, você força o sangue a caminhar, a penetrar para as artérias coronárias e embeber o músculo cardíaco de oxigênio e nutrientes, recuperando a função cardíaca que, junto com a massagem cardíaca externa, um adequado aporte de oxigênio e uma correção da acidose e demais medidas, tiram esse paciente da parada cardíaca.
É interessante pensar assim, porque aí a gente passa a entender por que a vasopressina, que nada tem a ver com catecolaminas, não estimula nenhum receptor adrenérgico, também tira um paciente da parada cardíaca. Ela faz isso porque ela estimula receptores de vasopressina nos vasos sanguíneos, no território arterial, fazendo a mesma vasoconstricção que a adrenalina em doses altas ou em dose alfa faz, e daí em diante exercendo exatamente o mesmo mecanismo de aumento da pressão na boca da aorta, por causa do aumento excessivo da pós-carga, aumenta a pressão ali na saída da aorta e o sangue é forçado para entrar nas coronárias. E é por isso que não adianta nada a gente fazer drogas inotrópicas. Drogas inotrópicas não tiram o paciente da parada cardíaca, né? Dobutamina, isoproterenol, né? Inibidores de fosfodiesterase, igual o anrinone, milrinone, não tiram ninguém de parada cardíaca. Apenas mantém o coração batendo de um paciente que já está fora da parada cardíaca. Melhora a performance cardíaca de um paciente que está fora de uma parada cardíaca, porque diminui a pós-carga e aumenta a força de contração, vai melhorar a performance de bomba do coração, né? Em pacientes, por exemplo, com choque cardiogênico. E aí dá para a gente entender também, dentro desse raciocínio, inúmeros aspectos, né? Tanto da medicina esportiva, quanto da medicina intensiva, né? Por que então, por exemplo, que um beta-bloqueador faz tão bem para um paciente coronariopata? Entre outros motivos, porque ele aumenta o período diastólico. E é no período diastólico que aquela pressão do sangue que está ali na boca da aorta vai ter tempo de entrar nas coronárias e embeber esse coração. A perfusão cardíaca se faz mais, principalmente das câmaras esquerdas, no período diastólico. É por isso que faz bem tomar beta-bloqueador para quem é coronariopata. Por que faz bem correr? Por que faz bem fazer spinning? Ter uma vida saudável, né? Uma atividade física? Por que é tão bom isso? Porque o paciente fica vagotônico, bradicárdico, então ele vai ter um período diastólico maior, mais tempo para aquele sangue que está ali dando sopa na boca da aorta entrar na coronária e penetrar, entrar em contato com o músculo cardíaco, né? Melhorar a oferta, mitigando, diminuindo a chance de infarto. Por que drogas alfa, por exemplo, como a fenilefrina, tão usada por anestesiologistas, é tão boa em pacientes coronariopatas, né? Tenho certeza que você que é residente já ouviu o seu staff falar, olha, paciente que está meio infradesnivelado, faz uma fenil, se tiver hipotenso, faz uma fenil porque é bom, porque dá uma hipotensão, aumenta a pressão arterial, porque aumenta a pós-carga. Isso é bom para a coronária, é muito bom para a coronária, muito melhor do que uma efedrina, que vai aumentar a frequência cardíaca, diminuir o período diastólico, né? O tempo que esse coração tem para ser perfundido. Então, muito curioso a gente observar como tudo anda de mãos dadas. E a adrenalina, então, tira da parada cardíaca, não por ser inotrópica, ela é inotrópica e muito inotrópica. A adrenalina em doses baixas, ela é beta-1, ela tem um inotropismo maravilhoso, mas não é por isso que ela tira da parada cardíaca. Ela o faz por aumento agudo da pós-carga. É isso aí, pessoal.